Live de Shabbat. Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Agora são 3 horas da tarde. Hoje eu tô entrando um pouquinho mais tarde, porque de manhã eu fui fazer uma caminhada muito bom na natureza. Shabbat Shalom, tudo bem? Vamos entrando, boa tarde. É até interessante ver se esse horário é mais interessante para vocês, né? Às vezes a gente acorda mais tarde de sábado, então a gente acaba perdendo ao vivo. Sejam bem-vindos, Shabbat Shalom. Muito bom ter vocês aqui. Ai, eu tô meio descadeirada, eu andei no meio do mato hoje. Gente, foi trash, foi trash. Mas é assim, ó, eu tinha feito uma caminhada no começo uns 2 meses atrás. Shabbat Shalom, gente. Shabbat Shalom, Aline. Eu tinha feito uma caminhada que eu desci a Estrada de Santos, a Estrada Velha de Santos, né? E foi muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz, né? E foi muito bacana. Só que era serra, era descida, assim, né? Então era puxado. E aí agora eu fiz esse que era mediano, assim. Então eu peguei várias subidas, umas descidas. Foi bem gostoso andar no meio do mato, assim. Conheci muita gente bacana. Nossa, era uma turma muito legal dessa vez. Gostei demais. Pessoal, sejam bem-vindos. Fico feliz da presença de vocês aqui. Eu separei um sem áudio. Sério? Me digam se o áudio voltou. Me confirmem se tá com áudio agora. Porque se não tiver áudio, tá bom o áudio? Ok. Jairo, dá uma olhadinha. Às vezes às vezes você tá conectado com Bluetooth, alguma coisa. Tá ótimo, Andréia. Obrigada, gente. Então vamos lá. Eu separei o capítulo de Isaías, capítulo 6 de Isaías. O livro de Isaías é maravilhoso, assim. Ele é muito profundo, é muito pesado. Boa parte do livro de Isaías são profecias messiânicas, são profecias que anunciam Mashiach, anunciam o Salvador, o Messias. E uma coisa que é interessante, no judaísmo, tem determinados capítulos de Isaías que eles não são lidos, eles são simplesmente banidos, que são capítulos que falam, se não me engano, Isaías 63, que são capítulos que falam especificamente do Messias de Jesus. E não todos os judeus, mas tem uma linha da religião do judaísmo que não reconhece Jesus, que não reconhece o Salvador desde aqueles tempos. Então já haviam escolas, é como se fossem divisões dentro da... Por exemplo, a gente tem a igreja evangélica e a gente tem várias ramificações. Então, da católica veio a igreja protestante e daí da protestante a gente tem várias ramificações. Vai desde Testemunho de Jeová, evangélicos, batista, presbiteriano e tudo mais. E naquela época era a mesma coisa, Shabbat Shalom, Alice. E naquela época era a mesma coisa. Então, tinha essa multiplicidade aí de correntes, né, doutrinárias. E desde então, algumas correntes que não receberam Mashiach, que não receberam Jesus naquela época, propagaram esse ensino e essa forma de estudar. E eles simplesmente desconsideram o Novo Testamento, os evangelhos, digamos assim, e alguns capítulos do livro de Isaías, se não me engano, posso estar errado agora de cabeça, talvez eu não me lembre, mas o capítulo 63 de Isaías, que é muito claro, sabe? É a menção de Mashiach, tá? Então, eu quero falar aqui do capítulo 6 de Isaías. Isaías é um dos meus livros preferidos. Na verdade, o meu preferido é Gênesis. Mais especificamente, Gênesis 1, verso 1. É o meu preferido. Desde quando eu não sabia nada, hoje eu sei um pouquinho da palavra, mas desde quando eu não sabia nada de nada, sempre foi o meu preferido, porque Gênesis é muito profunda. E esse verso 1 de Gênesis 1, ele é mais profundo ainda. Ele resume e ele
esconde, digamos assim, a criação do universo, o que na ciência chama de Big Bang, tá tudo lá. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, esse livro de Isaías foi um dos grandes profetas. Ele foi um homem muito usado, muito especial, com um contato elevadíssimo com o Criador. E por que eu trouxe aqui essa palavra? Eu estava pensando de continuar a análise o comentário, né? A gente está conversando aqui. Eu tinha pensado de continuar o comentário de Apocalipse 4. Mas eu cheguei a um certo ponto que me veio a palavra Kadosh. E eu gravei um post essa semana falando a respeito da palavra Kadosh. Que eu coloquei assim, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser perfeito. E existe Oi, Naide. E existe um conceito que nós aprendemos na religião, que aprendemos na igreja, a respeito da perfeição, de ser santo. Existem os santos do catolicismo e existe esse conceito de ser santo, ao ponto de que a gente vê e fala assim, oi, maravilhosa, ao ponto de que a gente vê na palavra e fala assim, isso não é para mim. E isso acaba distanciando a gente de viver no Evangelho, de ter a realidade do Evangelho, das boas novas de Jesus, de Mashiach na sua vida. Só que quando a gente para analisar esta palavra que a gente aprendeu como sendo santo, a palavra santo ela é muito mal aplicada e ela funciona muito bem para distanciar a gente da vida, do caminho de Jesus, do caminho de Mashiach. Quando você compreende o significado apropriado e correto do que a gente fala santo, você fala assim, peraí, eu consigo fazer isso. Nossa, isso é possível para mim. Porque os profetas, eles eram seres humanos normais como nós. A diferença era o relacionamento que eles tinham com o Criador, com Deus. Era essa. Quanto maior, mais estreito o seu relacionamento, quanto mais você traz o Criador, Deus, para a sua vida, mais a sua vida é transformada. Então, isso enfraquece essa ideia tão forte que a gente tem na mente de que aquilo que aconteceu foi só lá, foi só naquela época, era só com os profetas e tudo mais. Anjo não desce mais, milagre não acontece. Eu conheço muita gente que não acredita em milagres. Eu conheço muita gente do meio religioso que não acredita em milagres. Que muita gente que coloca a realização de algo teoricamente impossível para quem sabe eu consigo esse milagre um dia. Gente, a realização dos milagres ela está mais próxima da gente do que você pode imaginar. A realização dos milagres está sempre dentro de nós, porque a palavra fala várias vezes, o reino de Deus está dentro de você. Então, quando você para meditar a respeito disso, você fala, peraí, se a gente fala que o final do plano de tudo lá, quando Jesus voltar e tal, a gente vai viver no reino dos céus, o paraíso e tal. Só que Jesus falou que o reino está dentro da gente. Que coisa louca. Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês, e para quem for assistir essa live depois, o poder transformador da palavra, o poder milagroso da palavra, está dentro de você. O poder do mundo está dentro de você. E quanto antes você aprender isso e absorver isso para a sua vida, mais rápido você vai avançar e mais rápido você vai transformar as coisas na sua vida. Pensa o seguinte, o Criador ele é o dono de tudo, ele fez todas as coisas, ele criou o universo. O universo está dentro de Abba, dentro de Deus, beleza?
Ele não é o universo habita dentro dele. E, gente, nós temos a centelha divina, nós temos todo o poder do universo dentro de nós. Quando hoje em dia a gente vê muito eventos de imersão, de transformação, ai, você quer resolver um trauma seu, ai, você quer transformar sua vida, ai, você quer se transformar no empreendedor e tudo mais. O que essas pessoas fazem, eles criam eventos muito envolventes, com música, com luzes e tudo mais, tudo que para acessar a sua emoção, para acessar o seu espírito, a sua alma, tá? Mas pensem o seguinte, sempre, a sua mente é só um outro nome para a sua alma. Sempre que você ver alguém falando da mente, das camadas do subconsciente, das camadas da mente e tudo mais, isso é a sua alma. No pensamento aramaico, a gente tem esse conceito e foi algo que me ajudou demais quando eu comecei a estudar puxando do aramaico, que é esse outro idioma maluco, fora o hebraico tem um aramaico. Quando você, qual é a palavra? A sua mente é a Eloi Edneide, tá bom? Desculpa se eu falei seu nome errado. A sua mente é a sua alma. Quando eu estava estudando no aramaico, e eu vi a questão falando da mente, da alma, vários versículos, e aí você começa a puxar a raiz da palavra. Gente, a alma que a gente tá tão habituado a falar na espiritualidade, na religião e tudo mais, a sua alma é o que a psicologia, é o que a ciência fala que é a sua mente. Por isso é extremamente perigoso você abrir a sua mente para qualquer pessoa. Na verdade, para qualquer um. Não abra nunca para ninguém. Essa coisa de hipnose guiada, meditação guiada, gente, vocês têm que tomar muito cuidado. E eu digo isso porque agora tá essa onda, né, de eventos que as pessoas vão e as pessoas pagam um dinheiro caro, né? E existe trabalho de hipnose coletiva. Isso é muito perigoso, sabe? Tem gente que fica doente da cabeça. Agora que a gente está partindo para o YouTube, eu venho anunciando o YouTube, né? Mas até a gente conseguir ter conteúdo lá, eu vou jogando conteúdos curtos lá, porque o YouTube ele dá ele dá alguns trabalhos diferentes do que o Instagram. E eu sou nova em tudo, né? Eu tô aprendendo tudo, né? Mas a gente vai ter em breve, nós vamos falar muito a respeito disso. Porque assim, o meu trabalho é essa orientação, essa parte de ensino da inteligência espiritual, né? Então eu dou aula de Torá, das escrituras, da Bíblia, dos livros apócrifos, da literatura judaica, e eu também vou para essa parte, eu vou começar a falar de misticismo, de ocultismo, dessas práticas da nova era, de meditação, de reiki, que mais? Vamos falar de cabala, vamos falar das ciências ocultas, porque a gente tem que saber de tudo isso. Porque se você não conhece, primeiro de tudo você tem que estar com o pé na rocha. Você estando com o pé na rocha, você tem que saber o que é jogado por aí, para você poder alertar as outras pessoas e para você poder proteger a si mesmo e aos seus entes queridos, as pessoas amadas da sua vida, certo? A gente está num campo minado. E o discípulo consciente, ele tem que estar ciente, ele tem que estar a par dessas coisas, tá bom? Vamos lá, falei, vamos voltar. Isaías capítulo 6, quem puder acompanhar aí na sua Bíblia, vai ser muito legal. E eu vou começar a ler aqui. Eu tracei, esse capítulo de Isaías 6 veio por causa de um post que eu falei a respeito eu coloquei na capa assim, tenho que ser santo? E aí eu trouxe a palavra Kadosh. E eu tava
fazendo o estudo de Apocalipse e aí a palavra me jogou para Isaías, justamente por causa desse termo kadosh, que significa puro e separado. Não significa santo, significa puro e separado. E no post dessa semana eu falei assim, olha, porque a palavra diz que nós devemos ser tal como Ele, tal como Jesus, porque Ele é puro, perfeito, tá bom? Só que nós seres humanos, nós somos errantes, nós nascemos no pecado, a gente acorda pecando e dorme pecando. Todo ser humano é assim, beleza? Então, como que a palavra fala para eu ser como Ele? Concordam que é uma coisa que não faz sentido? E se não faz sentido, é porque a gente está entendendo errado, não porque a palavra está se contradizendo. A palavra, ela nunca está errada. Se tem algo que você não entende, é porque você não aprendeu ou porque você tem que estudar mais. Isso aí é ponto pacífico. Então, o que acontece? Esse conceito, essa palavra kadosh significa puro e separado. E na escritura, a gente tem esse termo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando lá em Apocalipse fala assim, os santos, na verdade é kadoshim, que é o plural de kadosh, são os puros e separados, que são aqueles que se apartaram do pecado, vivendo em meio ao pecado. Quando Jesus estava ensinando os apóstolos, ele mandou os apóstolos irem para as nações, irem para o mundo, para pregar o evangelho, que é a boa nova, a notícia do sacrifício dele para cobrir os pecados. Essa é a boa nova, que foi um pacto renovado no sangue dele. Então, ele nunca falou para que os apóstolos se escondessem em lugar nenhum. Não, eles falaram para os apóstolos ir para o meio do povão. E depois de Pentecostes, que a Torá foi dada novamente, as línguas de fogo, os idiomas que eu expliquei na semana passada, para que as pessoas pregassem o evangelho no mundo, após Pentecostes, foi essencialmente isso, para que mais discípulos, mais pessoas fossem capacitadas com a Torá, com a palavra, com o evangelho, e elas fossem capacitadas para pregar, ide ao mundo e pregai, ide ao mundo e espalha essa notícia. Para isso que foi Pentecostes. Então, a gente vê que essa ideia da perfeição, ela não existe. E se você para pensar, não existe. Se você sempre for atrás da perfeição na sua vida, você vai viver infeliz. E você vai viver frustrado. Porque você nunca vai conseguir. Então, é assim. E o Criador, nosso Deus, ele nunca vai te pedir algo que você não vai conseguir fazer. Não. Quando ele põe uma situação na sua vida para que seja uma dificuldade, é por quê? É porque, primeiro de tudo, você é capaz de fazer. E segundo, você tem que fazer aquilo para ser melhor para você e para que você seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, pensa, nunca a Bíblia vai falar para você ser perfeito. Ele sabe que a gente não consegue. O único perfeito é Jesus. Só Ele. Então, tira da sua cabeça essa ideia de perfeito. Porque a ideia do perfeito afasta o milagre da palavra na sua vida. E a palavra, ela tem que fazer parte da sua vida. Você tem que se alimentar dela, você tem que pensar, meditar na palavra dia e noite. Ela tem que fazer parte da sua vida. Só que se você estiver buscando a perfeição, nem o discernimento você vai ter. Vocês percebem como é tipo um novelo, né? O negócio enrosca, mas não faz sentido. Então o que a gente tem que procurar é ser kadosh, é ser puro e separado do pecado, mesmo em meio ao pecado. Mesmo em meio ao pecado. Por exemplo, eu falo assim,
Hoje eu tenho a segurança no Evangelho, a segurança na palavra, na Bíblia toda, na Torá, eu tenho a segurança de ir para qualquer lugar. Se o Criador quiser que eu vá para um centro de macumba, eu vou. Sabe por quê? Porque se ele tiver alguém lá no meio para resgatar, ele vai me mandar lá. Se eu tiver que entrar aonde, deixa eu ver, um lugar bem zoado, um lugar bem trash. Se ele quiser que eu vá lá para falar da palavra para alguém, eu vou. Esse tipo de servo que a gente tem que se esforçar em si. Sabe, tipo missão secreta? É isso. Missão secreta. O agente secreto ele vai em qualquer lugar. É isso que a gente tem que fazer. Sempre que você tem alguma barreira, algum preconceito, alguma travinha, não, eu não vou lá porque, porque eu sou muito santo. Santo, tá vendo? Santo? Santo não existe. Não existe. Tá, deixa eu ler aqui pra vocês e aí eu volto. Então, capítulo 6 de Isaías eu vou começar a ler, tá? No ano em que o rei Uziarro, eu posso acabar falando alguma palavra que não está na sua Bíblia, mas é porque a gente teve traduções dos nomes para a Bíblia comum que a gente tem hoje, tá? Mas não se incomodem, ok? No ano em que o rei Uziarro morreu, eu também vi Yahweh, ou Deus, o Senhor, assentado sobre um trono alto e erguido, e a bainha de seu manto enchia o ambiente. Por cima dele estavam os serafim. Cada um tinha 6 asas, com 2 ele cobria sua face, com 2 ele cobria os seus pés, e com 2 ele voava. Ai, isso é lindo. Seguinte. Essa visão que o profeta Isaías estava tendo foi a mesma visão que João teve lá quando ele estava escrevendo o livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 6, que ele fala: e diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. Então, aí o Gério falou, num baile, numa comunidade, Pois é isso aí mesmo, é isso aí. Mas peraí, deixa eu voltar, senão eu me perco. O Gério falou certinho, é isso aí. Então, esses 4 seres viventes que Isaías viu, esses 4 serafim que Isaías viu com 6 asas, são os mesmos 4 seres viventes que João viu lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 6. Então a gente está vendo aqui a correlação. Beleza, tudo ligadinho, a palavra não se contradiz, tá? E uma coisa que é linda, esse serafim fala que eles tinham 6 asas. Então, com 2 asas, eles cobriam o rosto, certo? Com 2 asas, eles cobriam os pés e com 2 asas, eles voavam. O fato de cobrir o rosto e cobrir os pés é um sinal de respeito. É muito bonito isso, porque o Criador, nosso Deus, ele é puro. E é errado eu falar, ele é muito puro. Não, porque eu tô dando um gradiente para a pureza dele. Não, ele é puro, ele é a pureza e a perfeição, tá bom? E o lindo é que mesmo os serafins, eles não estão nem perto do nível de pureza do Criador. Olha que maravilhoso isso. E, por exemplo, quando eu oro, eu tomo como modelo esse verso que fala dos 4 seres viventes, porque, por exemplo, quando eu oro, eu cubro a cabeça, tá? Isso eu aprendi estudando a Torá também. E eu cubro os pés. Então, na verdade, quando eu oro, eu me cubro com um lençol, assim, inteiro. Eu pareço um negocinho lá, né? De você ter uma forma de se apresentar. Pode parecer bobeira, mas por isso que eu falo sempre, o melhor que você puder fazer, faça.
porque isso tem valor, sabe? Então essa parte deles cobrirem o rosto e cobrirem os pés é muito lindo, é muito lindo. E para falar, esse é o jeito que eu oro. Então eu oro, eu pego um lençol e cubro, e me cubro inteira, né? E aí fala, agora falando dos serafins, tá? E um clamava para o outro e dizia, olá, Kadosh, 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 Yahweh Tsevaot, toda a terra está cheia de sua beleza, de seu esplendor. Então vai lá, Kadosh, 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 puro, 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 tá bom? Yahweh Tsevaot, Yahweh é como a gente acredita que é o jeito mais correto de falar, né? O tetragrama. Tsevaot é o plural de exército. Então a gente aprende Senhor dos Exércitos. Então, Tsevaot significa exércitos, tá? E olha só, e as colunas da porta se agitavam na voz do que clamava, e a casa ficou cheia de fumaça. Lembra lá em Apocalipse, quando a gente vê falando que e o templo se encheu com fumaça ou com incenso, que eram as orações dos santos, não é santos, dos puros, separados, dos kadoshim, gente que nem nós, que vai para lá, pro pé do trono, entendeu? E eu falei essa parte porque quando Isaías viu esse serafim em volta do trono, tudo mais, é igualzinho à visão que João teve em Apocalipse 4, verso 8. E esses 4 seres viventes, cada um deles se levantaram e tinham as suas garras para cima, 6 asas ao redor, e dentro estavam cheias de olhos, tarará, e dia e noite eles ficavam dizendo, Kadosh, 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 Yahuwah, né, nosso Deus, Elohim, o sustentador de tudo, que era, que é e que virá. Então, é a mesma visão. Muito lindo isso, né? Muito lindo, muito lindo. E aí, deixa eu pegar o seu, eu tô falando tudo que eu tinha falado. Então, assim como lá em Apocalipse a gente vê, e a casa e o templo se encheu de fumaça, que era a oração dos santos, dos kadoshim, puro, separado, aqui também fala em Isaías que a casa ficou cheia de fumaça. Por quê? Por causa do clamor desses serafim, desses 4 seres viventes. Tudo bem. Aí o profeta Isaías no verso 5 ele fala assim, então eu disse, ai de mim, porquanto eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios imundos, e vivo no meio de um povo de lábios imundos, porque meus olhos viram o rei Yahweh Tsevaot, Deus, tudo bem, Senhor dos Exércitos. Você vê, ele tinha lábios imundos, e ele vivia no meio de um povo imundo. Isaías, um dos maiores profetas, um dos grandes profetas, ele vivia no meio de um povo imundo, tá? Então ninguém tem que viver separado de ninguém. Não, tem que viver todo mundo junto e misturado. E um ser bênção na vida do outro. Certo? Então voou um dos serafim para mim, tendo uma brasa viva em sua mão, e ele tomou com as pinças do altar. Isso aqui é demais. Vamos lá. Talvez a maioria que está me assistindo não tem uma proximidade, um costume com a Torá e com a linguagem da Torá, tá bom? Se quiser aprender, entre em contato e vem estudar comigo, beleza? Mas voltando ao ponto, por que é importante quando fala que o serafim pegou uma brasa, pegando fogo, né? Com as pinças do altar. Vocês lembram? Lá atrás, quando Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai,
E aí, um tempo depois, ele começou a construir a tenda no deserto, o tabernáculo. E aí a gente tem um monte de instrução falando, olha, tantas varas, tantas cortinas, ai, porque os utensílios têm que ser de ouro, não sei o que, tem que ser de prata, e tem os ganchos, e tem as argolas, e você vai fazer assim, e você vai fazer assado. Tem que ser de uma peça inteira de ouro batido, não pode ser emendado, pá. Então tá. Lá falava das pinças para usar quando você fosse mexer no altar e tudo mais. E não sei se vocês lembram que lá o Criador fala assim para Moisés: faça conforme o modelo que eu te mostrei, o modelo que tu vistes. Então, toda aquela construção do tabernáculo, você vê, quando fala das pinças, é porque no reino celestial, lá aos pés do trono, onde tem o altar e tudo mais, estamos falando de lá, outro nível. Também tem a pinça, que o serafim pegou a brasa e tudo mais. Lógico que tudo que a gente faz aqui é uma sombra de lá, mas serve para a gente conseguir ter uma imagem, né, do objeto. E ele atirou-a em minha boca e disse: esta tocou os teus lábios, e agora a tua iniquidade é tirada de ti, e teus pecados são expiados. Também eu ouvi a voz de Yahweh dizendo: a quem eu enviarei e quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui. Aqui eu tenho uma palavra no hebraico que é hineni. E essa semana eu ensinei para minha turma, que eu dou aula, eu falei sobre essa palavra hineni. Inclusive, se tiver alguém aí assistindo da turma, essa palavra hineni, ela é muito profunda, que a gente aprende como eis-me aqui, entende? Mas a gente aprende no sentido de, tô aqui, eu. Mas hineni é um compromisso profundo, é aquele compromisso que você se doa totalmente para o Criador. Então, é quando você tem o chamado e atende ao chamado. Imagina se Moisés não tivesse atendido ao chamado do Mashiach lá na sarça ardente. Imagina se, quem mais? Josué não tivesse atendido ao chamado. Ou então Abraão não tivesse atendido ao chamado. Todos eles falaram, eis-me aqui. Todos eles falaram hineni, que significa você fala, não, eu vou até o final. Aconteça o que acontecer, o que o Senhor falar, eu faço. Então essa palavra ela é muito profunda, ela é muito carregada de significado, tá? 9. E ele disse: vai e conta a este povo, vós ouvis realmente. Nossa, isso aqui é demais, gente. Ouvis realmente, mas nada compreendeis. E vós vedes realmente, mas nada percebeis. Porque os corações deste povo estão escurecidos, e seus ouvidos estão pesados, e seus olhos estão fechados, de maneira que eles não podem ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e compreenderem com seus corações, e fazerem techuvá, retorno, arrependimento, para serem perdoados e curados. Quem que falou isso? Vamos lá, vou dar um tempo aí para vocês escreverem. Quem que falou isso? Que os corações estão fechados e tudo mais. Vamos ver quem falou isso. Vamos ver se alguém acerta. Enquanto eu abro na página, quero ver se alguém escreve. Quem que cumpriu essa profecia? O nosso amado Salvador Jesus. E a gente pega em Mateus 13:10, porque os apóstolos, discípulos falaram assim: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? E ele respondeu: a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, e parará.
E aí ele fala, porque o coração desse povo está endurecido, seus ouvidos dificilmente ouvem, tarará, para que, ele fala em parábolas, para que vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos e entendam com seus corações e retornem e eu os cure. Por quê? Porque a compreensão das parábolas se dava pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, mas o Espírito do Mashiach, que é o mesmo Espírito que dá compreensão para a gente e nos dá motivação para continuar esmiuçando a palavra, e é o mesmo Espírito que move a gente aqui para a gente estar conversando. E é o mesmo Espírito que me move e fala assim, putz, eu preciso falar da palavra hoje, eu preciso entrar em live, eu preciso falar com o pessoal. É o mesmo Espírito que move a gente, que dá discernimento pra gente. Porque a palavra ela é viva, mas ela só fala pro coração que quer ouvir. Entenderam? Ela só fala com você se o seu coração não estiver endurecido, escurecido. Então quem falou isso foi o próprio Mashiach, tá? E aí Isaías falou assim, então eu disse, Yahua, até quando? E ele respondeu, até que as cidades, nossa, aqui é demais, até que as cidades fiquem arruinadas, sem habitantes, e as casas sem um homem, e a terra fique completamente desolada. E Yahua removerá os homens para bem distante, e haverá um imenso abandono no meio da terra. Aqui, é isso aí, gente. Aqui, ele já está falando do fim dos tempos. Então, quando a pessoa acha que ela só vai ter a revelação do Apocalipse no livro de Apocalipse, não. Realmente, a pessoa não tem intimidade nenhuma com a palavra, porque a Apocalipse é um grande compilado, né? E isso aqui, ele está falando do fim dos tempos. Então, essa falta de compreensão, essa falta de discernimento, na verdade, ela só vai piorar à medida que o amor se esfria, à medida que o Espírito Santo vai sendo retirado da terra. Entendeu? E aí fala assim, até que as cidades fiquem arruinadas. 12. E Yahua, Deus, né, nosso Senhor, removerá os homens para bem distante, e haverá um imenso abandono no meio da terra. Quando fala que ele removerá os homens para bem distante, uma coisa que é interessante, que não é uma instrução muito disseminada, é a questão das duas casas de Israel, certo? E no caso das duas casas de Israel, quem foram dispersos primeiro foram as tribos do norte, as 10 tribos do norte, chamadas de Efraim, ou Israel também. Então, essas 10 tribos, como romperam com o pacto que é a Torá, depois do reinado de Salomão, principalmente, todo mundo se corrompeu, tudo mais, virou aquela idolatria, e aí teve a invasão do rei da Síria, né, rei Sargão, eu acho, tá? Isso eu contei no curso Outra Face da Bíblia, que eu ministrei. Se quiserem também, a gente tá o curso todo gravado, 4 aulas e um e-book, aulas de 1 hora, tá? Tá na nossa plataforma da KiwiFi. Aí, as 10 tribos do norte se dispersaram pelo mundo. Arrebatamento, eu já vou falar, tá, Gélia? Eu já vou falar do arrebatamento. Então, essas 10 tribos, elas foram dispersadas primeiro em meados do ano 720 a.C., tá? E aí depois, com a invasão de Nabucodonosor, lá do rei da Babilônia, que ajudou a dispersar um pouco as tribos do sul, né, Judá e Benjamim e Levi também estava junto. E aí o povo se espalhou pela terra, tá? Israel, o povo do Criador, o povo de Deus se espalhou pela terra. Por isso que hoje não dá para você falar, de qual tribo que é quem. Porque o povo judeu é uma das 12 tribos,
uma das 12 tribos. O povo do Criador é composto de 12 tribos, o povo de Deus. O povo chamado Israel não é o território geográfico, certo? O povo Israel, ele é um povo selecionado nos céus e está espalhado no mundo. Todos nós somos Israel. Fique sabendo você, todos nós somos Israel. Mas é muito difícil a gente saber a nossa descendência. Eu, por exemplo, eu não sei nem eu não sei o nome do meu bisavô. Não sei, a gente não sabe do nosso passado. Quanto mais os super antepassados, entendeu? Então aqui você vê, o Criador está falando que ele dispersaria todos pela terra. E, olha só que coisa, e aí ele mandaria um imenso abandono. Esse imenso abandono é a angústia de Jacó. Angústia de Jacó, ou então como a gente conhece como tribulação. Entenderam? São várias linguagens para a mesma coisa. Que haverá um imenso, aqui está falando, um imenso abandono, cadê que está escrito? Um imenso abandono no meio da terra. Abandono do quê? Abandono do Espírito Santo, abandono da presença do Criador, porque o Aruach HaKodesh, o Espírito Santo, vai ser retirado da terra, o Consolador. E junto com ele, os selados. Isso é um evento junto com o arrebatamento. Que os selados primeiro serão protegidos na tribulação, né? Porque fala que os homens serão atormentados por 4, 5 meses, uma coisa assim. E aí, mas aqueles que têm o selo do Elohim vivo, os selados, eles não serão incomodados, né? Nada vai tocar neles. Então, quer dizer que os selados, eles estarão passando pela tribulação. Eles não passarão pela ira, mas pela tribulação sim. E aí eles vão ser retirados, que é ao mesmo tempo que se retira o Espírito Santo da terra, a esperança, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falei na aula essa semana que em se retirando o Espírito Santo da terra, sai a inspiração e o discernimento. Imagina você ler a Bíblia e você não compreender. Então, é uma coisa muito triste, né? Uma coisa muito triste, porque por isso que a palavra fala, procure enquanto ainda é possível achar, entendeu? E aí no verso 13, olha que legal. Mas ainda nela haverá na terra, né? Na terra desolada, haverá uma 10ª parte, e eles retornarão e serão tragados. Olha, quando a gente aprende na religião, o arrependimento, proclamem o arrependimento. João Batista falando assim, proclamava arrependimento e tudo mais. A palavra, vamos lá, não é arrependimento. Não é. Assim como não é santo o Kadosh, a palavra não é arrependimento. A palavra vem de techuvá. Techuvá é uma palavra no hebraico que significa retorno. Retorno. Silvia, retornar para onde? Retornar para o caminho, retornar para as veredas antigas, retornar para a constituição do Criador, retornar para o código de conduta que te fala como você tem que viver para não desperdiçar o sangue do Cordeiro na cruz. É para isso que servem os mandamentos, mas sem doideira. Sem doideira, porque ninguém consegue a salvação guardando o mandamento, tá? Ninguém consegue a salvação guardando o mandamento. Não, você guarda o mandamento por obediência. Por obediência, por respeito, por amor ao Cordeiro. Entendeu? É por isso que você tem que se esforçar por guardar os mandamentos. E aí eu dei uma dica em outras lives, falando assim, se você quer começar, tem lá as 10 palavras, os 10 mandamentos. Tem muito mais que aquilo, mas tudo bem. Êxodo 20, pá. E aprender as comemorações. Começa pelas comemorações. Começa pelas festas, pelas comemorações. Porque você começa pelas comemorações,
você se guarda da idolatria? Primeiro de tudo, você compreende que as festas que a gente tem no nosso calendário é tudo idolatria ou evento comercial. Ponto. E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então você não pode amar nada acima dele. E isso inclui também você adorar e festejar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas festas aí que a gente tem. Entendeu? Então, primeiro, as festas, as comemorações. Pessa, Pentecostes, que é Shavuot. Aí a gente tem Yom Teruah, que é o dia dos alaridos. Aí a gente tem Yom HaKippurim, que é o dia das expiações. A gente tem Sukkot, que é tendas, tabernáculos. Entenderam? É isso aí. E aqui você vê, olha só que coisa, olha a palavra sutil que Isaías colocou aqui. Mas ainda nela, na terra desolada, abandonada, haverá uma 10ª parte. 10ª é o que a 10ª parte faz referência ao dízimo, que faz referência ao macê. Macê é a palavra para dízimo, digamos assim, que é sempre a 10ª parte. Então, o Criador várias vezes chama a gente de trigo, chama a gente de carvalho, chama a gente de azeite, né? Ele chama a gente de semente. E o remanescente é o remanescente dos fiéis, que são os selados, que são aqueles que são selados, que têm o selo do Deus vivo, do Elohim vivo, que tem o Espírito Santo, as virgens prudentes, que guardaram o óleo, entenderam? É o mesmo povo. E eles retornarão, ou seja, eles farão techuvá. Techuvá para onde? Para o caminho. Para o caminho é aquele que se mantém puro e separado em meio ao pecado. E eles retornarão, eles farão techuvá e serão tragados. Tragados. Arrebatados. Top, né? É muito legal. É muito legal isso. Como uma árvore de pistache, como uma árvore de carvalho, cujo toco permanecerá. Depois eles lançarão suas folhas e assim a Kadosh Zera, a semente pura, será a firmeza dela. Gente, breve comentário. Hoje eu quis fazer rápido, eu nem sei quanto tempo eu levei, é que geralmente 1 hora, né, fica bastante tempo, as pessoas não aguentam muito, principalmente aqui no Instagram. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, foi um comentário rápido sobre esse capítulo lindo de Isaías 6, meditem, leiam, absorvam o conteúdo. Eu quero pedir para vocês se inscreverem no YouTube. Por favor, se inscrevam no YouTube para aproveitar os estudos de lá. Eu vou aprender a fazer live no YouTube, tô aprendendo, tá bom? Então eu quero vocês se inscrevendo, eu quero pedir para vocês compartilharem. Obrigada, Aline, Andréia, Gério, tem mais gente aí passando que eu não consegui ver. Eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem com seus amigos, compartilhem com a sua família, certo? Porque a minha intenção e o principal do meu chamado, o link tem, mas nos 2 últimos posts eu coloquei o link. Nos 2 últimos posts aqui do Instagram eu coloquei o link do YouTube. O nome do meu canal é Inteligência Espiritual. Aí vocês escrevem Silvia Biancalana, porque tem outros, aparecem outras coisas também. Então, é Inteligência Espiritual, aí vocês escrevem Silvia Biancalana, aí vai aparecer. Aí você se inscreve. E para aproveitar, porque assim, eu tô fazendo, cara, um material com muito carinho, entende? Vocês agradecem quando eu ensino, mas vocês não têm ideia da minha satisfação de estar compartilhando, sabe? Isso é um sonho para mim, é um sonho na minha vida. Então,
E eu tenho um propósito de levar isso e levar a leveza e a transparência da palavra para muitas pessoas. E eu quero que vocês me ajudem com isso. Principalmente para quem não acredita na Bíblia, principalmente para quem é ateu, principalmente para quem acha que a Bíblia é um livro de história furada. A Alice aqui, meu braço direito, minha querida, amada, minha companheira de jornada. A Alice, ela fica muito... Ela é meu braço direito, como eu falei. Então, quando vocês entram em contato com suporte, principalmente a Alice que vai falar com vocês, às vezes eu consigo entrar lá para responder quando ela tá muito corrida. Mas, gente, se inscrevam no YouTube, compartilhem, multipliquem essa informação. Vocês são maravilhosos, vocês são bênção na vida da família de vocês e na minha, tá bom? Um grande beijo, que a Ruach Sevaot, o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, abençoe vocês, tá bom? Eu quero ver todo mundo no YouTube, entra todo mundo no YouTube, tô botando até o bagulhinho lá o linkzinho bonitinho, né? Fica uma telinha de YouTube. Eu vou trazer material novo lá e lá sim a gente vai dar uma aprofundada. Lá sim a gente vai conseguir fazer algo mais avançado, sabe? Vamos abalar as estruturas aí das trevas. Vamos abalar as estruturas das trevas. Uma vez eu falei para uma amiga, eu falei assim... eu quero que os demônios tenham a minha fotinho lá no buraco que eles estão. Assim, opa, essa aí veio pra briga. E vim mesmo. Vamos lutar. Tá bom, gente? Um beijo. Que nosso Criador abençoe a todos vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro Imaculado de Elohim, de Deus. Amém. Tchau.